caminho para a apologética? Qual a dica? Pessoas que estão nos ouvindo agora, que querem saber mais sobre a apologética, como ser um apologista. Eu pego essa pergunta tua, Juliano, com muito carinho, porque assim, eu estou aqui junto com o pastor Paulo Romero. Eu conheci a apologética por meio dele. Que bênção. Por meio do pastor Nathanael Rinaldi. Não se fazia apologética no Brasil. Na história do protestantismo no Brasil, você não encontra apologistas. Até a geração do pastor Paulo. Pastor Nathanael Rinaldi, mais novo um pouco, mas Joaquim, por isso que eu chamo de trindade apologética, né, que era o Nathanael Rinaldi, que está com o Senhor, pastor Paulo, e o Joaquim. E temos uma geração mais nova, né, como o pastor João Flávio Martinez. Que inclusive tem o site CACP, todos aqueles que querem... CACP. Que é o Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Aqueles que querem saber mais sobre seitas, esse site tem muita coisa. É o maior portal de apologética no Brasil. Então, nosso amigo, hein? Nosso amigo, João Flávio. Ele, o Paulo Cristiano, Paulo Sérgio Batista e outros, né? Eu não me considero, honestamente, eu não me considero um apologista. Participei desse movimento, eu fui o editor da Bíblia Apologética de Estudo, que foi um marco, né, em Bíblias de Estudo no Brasil. Fui editor da revista Defesa da Fé, que foi um marco também na literatura, né? Ganhamos prêmio ABEC 2 vezes como a maior revista evangélica no Brasil. E eu sinto falta da boa apologética. Eu acho que a cadeira da apologética no Brasil está vazia. Está faltando jovens apologistas. Né? O Seminário Batista Livre, que eu dirijo, tem uma carga, uma ênfase na apologética, porque está no meu sangue isso aí, eu acho que isso é muito importante. É o texto áureo, né, do apologista, Judas, capítulo 1, verso 3, sobre defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. E a história do cristianismo é uma história marcada pela contribuição de apologistas. Que seria da fé cristã hoje? Você hoje tem uma cristologia bíblica, uma bibliologia saudável, uma teontologia, uma eclesiologia, ou seja, as doutrinas bíblicas fundamentais da fé cristã chegaram no século XXI por causa do papel de gigantes da fé, Tertuliano, Orígenes, Atanásio, o grande Atanásio do credo atanasiano da doutrina da Santíssima, Justino Mártir, né, os pais apologistas, né? Na literatura você encontra padres apologistas, mas são os pais os primeiros pais da igreja, dos grandes confrontos cristológicos, né, os primeiros concílios da igreja. Biblicamente, o próprio João combatendo o gnosticismo. Paulo combatendo os falsos apóstolos. E são doutrinas que chegam até hoje. Mais recentemente, o William Lane Craig, o cara é o cara da filosofia. Geisler é considerado um dos maiores, inclusive o William Lane Craig é considerado um dos maiores filósofos do século. Está entre os maiores filósofos, e é um cristão. A gente não concorda com tudo que ele afirma, porque ninguém tem uma teologia perfeita. Pastor Paulo Romero no Brasil tem uma relevância histórica, pastor, e o senhor sabe que isso aqui não é uma rasgação de seda, é porque o senhor representa, de fato, uma tradição. Tem deixado um legado. Um legado. Pastor César Cavalcante, na Rádio Musical, né, que tem conseguido defender a fé cristã, inclusive trazendo sectários. Pastor Paulo esteve na Rádio Musical FM num debate, raramente ele participa do debate, mas estava lá num debate com um apologista mórmon. E diga-se de passagem que as seitas fazem uma apologética poderosa. Eu digo até o seguinte, o maior curso teológico que um crente pode fazer é enfrentar uma testemunha de Jeová. Porque você vai ter 2 caminhos, ou você vai virar testemunha de Jeová, ou você vai ter que conhecer a doutrina bíblica. Porque tudo que você entende como doutrina vai ser revisado num diálogo com a testemunha de Jeová. O que é reino de Deus, escatologia, que é uma área que a gente gosta. Escatologia da testemunha de Jeová é uma maluquice. É uma coisa totalmente fora da caixa. Né? A escatologia mórmon, a escatologia adventista, a escatologia... e os espíritas, pastor Paulo. Né? Nós somos a maior nação espírita do mundo. O espiritismo morreu na França, de onde surgiu, mas o Brasil é a maior nação espírita do mundo pela sua herança indígena.
afro, né, dos cultos afros, que são todos mediúnicos. São ramificações no Brasil disso tudo. E nós precisamos de uma geração de teólogos apologistas, que escrevam apologética com amor, que produza conteúdo, que escreva mais, publique mais livros. Eu desafio você, vou deixar aqui historicamente, escreva um livro de apologética. Amém. Escreva um livro de defesa da fé, porque a apologética tem 2 campos, né? Eu estou me estendendo aqui, mas me permita esse exagero na minha fala. Você pode se dedicar na apologética na área mais filosófica, como é o William Lane Craig. Nós estamos vivendo um século de ateísmo, em que os absolutos já não têm mais lugar. A ressurreição de Cristo continua sendo negada na academia. Onde os jovens estão perdendo a fé? Na universidade, em que a inerrância da Bíblia é negada, né? Que a ressurreição de Cristo, ou a humanidade de Cristo, as doutrinas que Jesus voltará, que é uma doutrina fundamental da fé cristã, a volta de Cristo, estão sendo negadas. E assim, por gente muito poderosa no argumento. E a gente precisa responder com mansidão àqueles que perguntam a razão da nossa esperança. Glória a Deus. Ou seja, crentes biblicamente capazes, pastores, invistam, pague um curso de teologia para um jovem seminarista. Fazer seminário de novo. Falávamos no carro na vinda para Campinas, o pastor Paulo fez seminário no modelo internato. Ele morou no seminário. Eu fiz seminário, morei no seminário. Não tem mais isso. Porque os seminários já não suportam mais, não conseguem sustentar uma família, as igrejas não investem mais. Por exemplo, você quer ver um investimento missionário? Aqui eu quero falar com pastores, presidentes de igrejas, de denominações, líderes de convenções. Trate um apologista como um missionário. Forme um jovem apologista para ser um escritor. Você não precisa necessariamente enviar um missionário para África, para Ásia, para povos não alcançados. Você pode ser um apologista no Brasil, foi sustentado, foi formado academicamente, pega um jovem talento, coloca numa universidade que ele tem uma boa formação filosófica, linguística, o uso do grego e hebraico, né? Biblistas nas línguas originais. A gente vai ter aqui um debate com 2 biblistas, o pastor Ferreira e o pastor Átila, que você vê os caras como manjam de grego e hebraico, né? Uma coisa fabulosa. O pastor Ezequias, né? Que é essa geração tua também, pastor Paulo. Sim. Um grande erudito da Bíblia. E se nós não soubermos defender a historicidade desse livro, a inerrância desse livro, a inspiração desse livro, a nossa fé naufragou. Nossa fé naufragou. Nós temos um desafio gigante de levantar uma geração de apologistas no Brasil. Glória a Deus. Não ranzinzas. Fale com amor. E com humildade. Com humildade. Sejam humildes. Porque a verdade não é tua, a verdade é de Deus. A verdade é de Deus, mas só a verdade liberta. Então você precisa ser falado.